A sociedade brasileira está na expectativa de que esta Casa de Leis aprove o mais rapidamente possível o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020, que já deveria estar em vigor desde o ano passado. O projeto de lei do Executivo chegou ao Congresso Nacional em fins de 2010. Já chegamos em maio de 2012 e até agora, por conta do atraso da sua tramitação na Câmara de Deputados, não temos ainda um Plano Nacional de Educação com diretrizes, metas e estratégias para a educação brasileira. Enquanto isso, no seio da sociedade, educadores, estudantes e pais esperam a conclusão do trabalho de elaboração iniciado há mais de 3 anos, a partir da fase municipal da Conferência Nacional de Educação e encerrada em 2010 aqui em Brasília. Deste processo participaram mais de 1 milhão de cidadãos e cidadãs que discutiram a realidade, as metas e as estratégias em relação ao projeto da educação do país. Assim, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, as 3 etapas em que se organiza a nossa educação básica, que se tornará obrigatória dos 4 aos 17 anos e a partir de 2016, foram examinadas em sua extensão e profundidade, em amplo debate. Neste exame estiveram as modalidades da educação especial, profissional, à distância, educação indígena, quilombolas e de jovens e adultos. Todas elas demandadas pelas diferenças que compõem o mosaico da nossa sociedade. Ficaram mais claros os desafios, bem como os caminhos para superá-los. Por semelhante exame, passaram as diversas etapas da educação superior, nível que ainda aguarda severas restrições de acesso a quase 80% da população, fruto de padrões elitistas e seletivos que vigoram nos 500 anos do nosso país. O projeto de lei do Executivo contém 20 metas e 170 estratégias de ação para o desenvolvimento da educação nacional, incluindo a universalização do atendimento público e gratuito nos diferentes graus de ensino e, principalmente, o alcance da qualidade da aprendizagem, objetivo específico de qualquer processo educativo. Como se constata, entre todas as matérias que discutiremos e votaremos neste ano, a que se refere ao PNE se destaca, sem sombra de dúvidas, pelos efeitos que podem provocar para o presente e para o futuro do nosso país. Na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, destinada a analisar o PNE, foram apreciadas 445 emendas que versam sobre tão vasto cenário da educação brasileira. Durante o processo de tramitação do PNE na Câmara, com certeza o deputado Ângelo Vagnoni, o relator, o aperfeiçoou muito. Conheço a sua preocupação em dar concretude legislativa às deliberações do CONAI e a viabilizá-las em tratamento metódico e científico. Porém, senador, a demora na tramitação deste PNE tem gerado incertezas. Não se sabe se teremos ainda, em 2012, um Plano Nacional de Educação. Concedo a parte ao senador Mozarildo. Senadora Ângela, eu quero inicialmente cumprimentá-la. Vossa Excelência, como professora, tem toda a autoridade para tratar desse tema, que é um tema de todo brasileiro e toda brasileira. O Brasil tem avançado muito, como disse Vossa Excelência, nos últimos tempos na educação, principalmente na universalização. Mas os dados recentes do PISA, que é um índice que avalia o índice de educação em todos os países, mostra que, apesar do avanço, nós ainda temos muito caminho a percorrer para ser realmente um país onde a educação seja prioridade 1. E olhe que, como médico, eu quero dizer que a educação é prioridade 1, a saúde é prioridade 2, porque sem educação sequer se consegue fazer com que as pessoas tenham hábitos que são salutares. Então eu quero cumprimentar e dizer que esse Plano Nacional de Educação tem que ser realmente prioritário e eu espero que nós consigamos aprová-lo realmente neste ano, apesar de ser um ano complicado por causa das eleições municipais. Eu acho que muito importante, até
para os municípios é que esse plano seja logo aprovado. Parabéns, portanto. Muito obrigada, senador Mozarildo. Certamente a nossa preocupação demonstrada aqui neste pronunciamento na tribuna é em função de que 2011, 2012, já estamos no mês de maio, e era já para estar em vigor o novo Plano Nacional de Educação, que tem metas definidas e claras até de 2011 até 2020. Esta lei, ela resumirá a política de Estado em relação à educação nos próximos 10 anos e deverá necessariamente se fazer acompanhar de planos estaduais e municipais de educação. Campo dos mais diversos interesses, principalmente ideológicos, econômicos e educação, movimenta hoje, senador, cerca de 200 bilhões de receitas públicas da União, dos estados e dos municípios. E entre 70 a 90 bilhões de recursos privados das famílias brasileiras. Estes últimos, as famílias brasileiras, concentradas na educação superior, profissional e em cursos compensatórios da fragilidade da nossa educação regular. 3 das 20 metas do Plano Nacional de Educação, de certo, serão objeto de atenção desta Casa. E, no meu entender, deles depende a qualidade da aprendizagem das nossas crianças, adolescentes e jovens. São elas a que trata do financiamento, a que pretende valorizar a categoria do magistério e a que regula a gestão democrática do sistema de ensino. Reconheço que, para o bem da sociedade brasileira, tivemos inegáveis avanços em relação ao financiamento da educação pública no Brasil nos últimos tempos. De 1988 para cá, cresceram os recursos de impostos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. A maioria dos estados investe mais do que os 25% constitucionais. O mesmo tem feito muitos municípios, especialmente os de maior população e os de maior demanda social. A União, que por muito tempo reduzira seus gastos a 14% da receita de impostos, voltou a investir 18% ou mais nos últimos anos, propiciando um crescimento extraordinário de cursos superiores e profissionais da rede federal. Além de obter maior fatia do orçamento das contribuições sociais, como o Salário Educação e o Confins, para programas importantes como a merenda e o transporte escolar, livro didático, manutenção de escolas e complementação do Fundeb. O grande problema é que todos os recursos até agora disponíveis, que beiram a 5% do Produto Interno Bruto, PIB, podem residir em 2 fatores. Ou não são suficientes para pagar nossa dívida social no atendimento da educação infantil, na oferta do ensino fundamental e médio, na cobertura mínima da demanda potencial de 60 milhões de adultos que não concluíram o ensino fundamental, na posição humilhante da extensão das matrículas públicas da educação superior. Ou pior que isso, não tem resultado em aprendizagem da qualidade dos estudantes. Faz-se urgente, não somente aumentar o investimento à razão do 0,5% do PIB a cada ano, no período de 10 anos, mas também abraçar a estratégia científica de qualificação dessas despesas no âmbito da União e dos entes federados. Nesse ritmo, poderemos nos aproximar dos 10% do PIB para a educação, reclamados pelos educadores e pelos estudantes, objeto de proposta de emenda à Constituição de minha autoria, e no meio do decênio, recalibrar os gastos públicos de forma a não comprometer outras políticas públicas. A propositura que fiz teve base no reconhecimento de que, nos últimos anos, principalmente nos mandatos do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, a educação recebeu considerável atenção, com investimento crescente de recursos públicos na educação gratuita, especialmente depois da criação do Fundeb. Mas, neste particular, na primeira etapa da educação básica, ainda existe uma grande lacuna a ser preenchida que dá motivo à nossa proposta. A segunda questão, tão antiga como a educação, se refere à valorização dos profissionais de educação. A Constituição prevê, em seu artigo 206, um piso salarial profissional nacional para todos os profissionais da educação, pedagogos, professores e funcionários de escolas, a ser definido em lei federal.
Para concluir, senhora presidenta, enquanto não avançarmos até este patamar, já contamos com o piso dos profissionais do magistério, professores, pedagogos, propiciados pelo Fundeb. Depois de século de desvalorização, não era de estranhar que muitos gestores estaduais e municipais estejam com dificuldade de pagar por 40 horas semanais de trabalho o piso válido para 2012, de R$ 1.451, ao qual corresponde, em média, cerca de R$ 2.000 de remuneração para os professores formados em nível superior. Eu, para concluir, não posso deixar de destacar também a deficiência que temos no atendimento às nossas crianças em educação infantil. Menos de 20% das crianças brasileiras são atendidas em creches, em escolas de educação infantil. Isso precisa ser superado. Nós precisamos pagar essa dívida social. E, para isso, é necessário urgência do Congresso Nacional. É necessária urgência na votação do Plano Nacional de Educação nesse Congresso Nacional. Muito obrigada, senhora presidente.